Olá, o tema de hoje do Estúdio News é atividades físicas no frio. E para conversar com a gente, nós recebemos a Raquel Silveira Bartolo, professora de Educação Física e fisiologista especializada em atividade física para cardiopatas e pneumopatas, e o Dr. Álvaro Paiva, cardiologista do Hospital Moriá e médico do esporte. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. O inverno de 2025 está sendo marcado por temperaturas abaixo da média em várias regiões do país. Bem diferente do ano passado, quando o El Niño esteve presente e fez com que elas estivessem mais elevadas do que o normal para o período. Embora muita gente goste do clima da estação, você sabia que as baixas temperaturas provocam alterações no organismo que podem elevar o risco de infarto em até 30%? Eu começo perguntando para o doutor Álvaro por que isso acontece, doutor, e como o frio ele interfere na nossa saúde. Olá, Renata, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É um tema realmente importante porque, como você falou, aumenta em 30% o risco cardiovascular e isso se dá principalmente pela vasoconstrição. O nosso coração ele sofre influência da vasoconstrição porque ele recebe mais sangue voltando do corpo, na hora que os vasos se fecham, volta mais sangue para o coração e ele encontra uma pressão mais alta também para ele bombear o sangue. Então, o coração vai trabalhar mais, ele vai ter um impacto de maior gasto energético e as pessoas que têm uma propensão a ter eventos cardiovasculares, aquelas que têm fatores de risco ou que já têm uma doença estabelecida, elas podem sofrer com falta de sangue no coração, a famosa angina. Esse seria o principal mecanismo para atrapalhar os cardiopatas e para ter esse aumento do risco cardiovascular no inverno. E a gente tem também um outro dado aí bastante surpreendente de que o risco de acidente vascular cerebral, AVC, cresce 20%, principalmente quando as temperaturas ficam abaixo dos 14 graus. É comprovado isso? Sim, sim. Esse mecanismo é pelo aumento da pressão arterial. A pressão arterial aumentada aumenta o estresse na parede do vaso e isso faz com que um paciente propenso a ter um evento que esse evento aconteça por uma placa de aterosclerose, por um entupimento e o seu rompimento levando a uma trombose naquele vaso. Esse aumento acontece de 20%, principalmente quando a gente está nas temperaturas abaixo de 12 graus. Alguns estudos, essas temperaturas abaixo de 12 graus é um fato científico comprovado, mas também tem estudos mostrando que não precisa chegar a menos de 12 graus, mas uma queda muito grande da temperatura por mais de 4 dias também traz esse risco. Às vezes está 15, está 16, mas na semana anterior estava 28, o risco também acontece. E esses riscos, eles estão presentes em quais momentos? Apenas durante os exercícios físicos, quando a gente ali está fazendo algum tipo de esforço, ou a incidência de infarto, AVC no inverno já é maior por si só, independente da atividade? Olá, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é muito importante a gente entender que o nosso organismo ele tem adaptações, Então, a gente tem aí multifatores no nosso cotidiano, onde a gente pode ser uma pessoa ativa, que eu só faço as minhas atividades do dia a dia, eu posso ser uma pessoa que pratico atividade física diariamente, eu posso ser um atleta, Então a gente tem aí um cenário muito diferente em relação ao que pode acontecer do ponto de vista cardiovascular em relação ao esforço. Quando o meu organismo ele é adaptado, por exemplo, a um clima de São Paulo, ou ele é adaptado a um clima mais frio, e eu exerço as minhas atividades do cotidiano de uma forma rotineira, o meu organismo ele está adaptado ao esforço, aquilo que eu faço. Quando eu moro, por exemplo, num local quente e eu vou passear ou eu vou praticar um esporte ou eu vou numa competição, por exemplo, num local mais frio, o meu organismo ele não é adaptado a essa temperatura, eu preciso que eu tenha um tempo para que hajam ajustes cardiovasculares, fisiológicos, para que eu não corra risco em relação àquela atividade. Então, isso vale tanto para a atividade física que a gente pratica diariamente, e eu gostaria muito de falar para vocês que existe uma diferença entre atividade física e exercício físico, porque atividade física é tudo aquilo que a gente gasta mais calorias. Por exemplo, eu subo a escada de um shopping, eu paro o meu carro mais longe num estacionamento, isso é atividade física, Eu trabalho em pé, ou nós trabalhamos sentados. Agora, o exercício físico ele é algo sistematizado, ele tem uma organização e um objetivo.
Então, são coisas diferentes. Agora, quando eu pratico ou um exercício ou uma atividade física, quando eu não estou adaptada ao clima, isso aumenta e gera um fator de risco a mais, vamos dizer assim. Então, se eu vou empurrar um carro e a temperatura está abaixo de 12 graus, eu tenho uma vasoconstricção, como o doutor acabou de explicar, e aí o meu risco cardiovascular ele é aumentado. Se eu pratico uma atividade física, se eu sou um esportista, de competição ou não, e eu vou numa competição, num clima onde eu não estou ambientado, também eu tenho um fator de risco alterado, né? Tanto para o calor quanto para o frio. Isso vale também para o calor, né? Então, os esforços do cotidiano, eles têm um risco aumentado no frio e também os esportes, eles também têm um risco aumentado no frio. A gente precisa, os treinadores, eles precisam fazer um programa de adaptação e quando a gente está executando uma atividade doméstica também, eu também tenho um risco diferenciado aí. Então, nos dois casos, né, doutor? Sim, tem um estudo muito interessante sobre o tema, que eles pegaram pacientes com doenças cardíacas, né, com entupimentos nas artérias do coração e colocavam esse paciente para fazer uma atividade física, na esteira ou em bicicleta, e eles analisavam o fluxo de sangue das coronárias, das artérias que irrigam o próprio coração. E esse fluxo sempre aumenta em uma certa proporção. Nos saudáveis aumenta muito, naqueles doentes pode aumentar mais ou menos de acordo com a gravidade da doença. E eles repetiram esse mesmo teste com os indivíduos respirando ar frio. E aqueles cardiopatas, havia redução do fluxo coronariano na hora do esforço. Ou seja, a disfunção daqueles vasos, das células do vaso que a doença traz, fazia com que o simples fato de você estar resfriando aquele ar que circula no pulmão fazia vasoconstrição, reduzindo o fluxo coronariano. Mostrando que nos momentos de exercício o risco é ainda maior. A gente sim, sem atividade física, tem maior incidência de eventos no inverno, mas se você está empurrando um carro, como ela falou, empurrando um carrinho de compras, num dia mais frio, 10, 8 graus, as coronárias que deveriam aumentar o fluxo, naqueles pacientes cardiopatas o fluxo é reduzido. Então, qual a recomendação que vocês nos dão em dias muito frios? A gente tem que interromper os exercícios, praticar em lugares fechados? Qual seria o tipo de exercício mais recomendado? Eu acho que vamos por partes, né? Interromper o exercício, não. O que a gente precisa é conhecer o próprio corpo e conhecer as nossas próprias limitações. Então, eu vou falar para vocês que o exercício, ele não mata, não é o exercício que mata. O que mata é a gente não conhecer a nossa própria condição física de saúde. Então, às vezes eu posso ter uma cardiopatia e eu não ter conhecimento dessa cardiopatia, ou ter alguma doença que nunca foi investigada, e aí, no período mais frio, com esse risco aumentado, eu sofro, então, algum acometimento. Então, o grande problema é esse. Então, não é a interrupção do exercício, e sim nós conhecermos o que se passa com o meu próprio corpo para que esse exercício ele seja adaptado ao que eu posso ou não fazer. Então, a recomendação é que o exercício ele seja diminuído em níveis de intensidade nos dias mais frios, principalmente para o grupo de risco, que são pessoas hipertensas, diabéticas, as cardiopatias em gerais, os idosos, né? Então, a gente tem uma série aí de fatores de risco onde exige que, para a segurança do exercício, que esse exercício ele seja diminuído em intensidade. Para isso, pessoal, eu acho que é muito importante a gente pensar em pré-participação do exercício, que são exames, frequentar regularmente o cardiologista, para que a gente conheça o próprio corpo, para que a gente saiba exatamente o que a gente tem e possa fazer essas adaptações. Eu aconselho que num momento de mal-estar, eu não estou me sentindo bem, eu preciso respeitar os meus sintomas e o meu corpo. Então, respeitar esse limite corporal, ele é muito importante. Eu não vou, num tempo de frio, continuar realizando exercício se eu não estou me sentindo bem. Isso daí já é uma luz amarela e uma luz vermelha para que a gente diminua a intensidade, né? E eu acho que diante de um mal-estar, seja ele qual for, a interrupção aí sim ela é necessária e a consulta a um cardiologista para realmente avaliar o que está acontecendo nesse período em que eu não me senti bem. E, doutor Álvaro, há mais chances também de lesões musculares, articulares, quando nos exercitamos em baixas temperaturas? Sim, sim. Pelo mesmo motivo, né? A gente tem uma menor fluxo sanguíneo para os músculos por conta dessa vasoconstrição. O objetivo do corpo é não perder temperatura, né? Não resfriar.
Então, a gente faz a vasoconstrição diminuindo o fluxo de sangue para todas as áreas, principalmente as áreas mais periféricas. Então, a gente tem mais lesões musculares durante o inverno, em atividades físicas em ambientes mais frios, e também lesões ortopédicas, também entorses, traumas, porque a gente perde um pouco a capacidade de coordenação no frio. A dica que fica para tentar evitar isso é, primeiro, manter um bom aquecimento no corpo, né, roupas adequadas para o esporte no inverno. E, em segundo lugar, fazer o aquecimento adequado. O aquecimento ele vai evitar essa lesão, né? Ele vai evitar também as questões cardíacas, né? Quando você faz o aquecimento, você está aquecendo os músculos periféricos e também o coração. Aquele mecanismo que eu citei de redução de fluxo com o frio, ele pode ser bloqueado se você fizer um aumento gradativo da atividade, lentamente aquecendo o corpo. Eu falo muito para os pacientes do consultório que o aquecimento ele é obrigatório para todas as atividades físicas. Mesmo o cardiopata, se ele tiver aquecido, a chance, aquecido que eu digo é o aquecimento físico para o esporte, alongamento, né? mobilidade, pequenos trotes, né? Fazer o aquecimento. A chance dele ter um evento cardiovascular naquela sessão de treinamento, ela diminui. Inclusive, acrescentando a essa informação, a gente tem na nossa musculatura alguns receptores que se chamam mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores, quando a gente começa uma atividade física, ele manda a seguinte ordem para o meu cérebro. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, vai começar um exercício por aí. Então, o cérebro, ele modula esse começo desse exercício de forma a modular a frequência cardíaca, começar a aumentar um pouco a frequência cardíaca, ele já promove uma vasodilatação. Quando a gente começa um exercício direto sem o aquecimento, que isso que o doutor acabou de explicar, em relação a fazer um bom alongamento, a fazer alguns exercícios de mobilidade, marchinha estacionária, seja o que for, a gente não tem essa prévia, esse aviso para o nosso organismo em que a gente vai começar um exercício e não tem essa modulação inicial, tanto da frequência cardíaca quanto da vasodilatação, que é muito importante. E isso é protetivo para o exercício, porque eu não saio do zero para uma frequência cardíaca elevada. E sim, aí o nosso corpo ele vai ter a possibilidade de eu sair do zero, do estático, para um começo, para uma elevação de frequência cardíaca, aonde elimina os fatores, não elimina os fatores cardiovasculares, mas minimiza, e também a questão osteomuscular, onde a gente tem aí um aquecimento prévio da musculatura e a lesão ela tem um risco de acontecer mais baixo. Informações importantíssimas que vocês estão nos trazendo. Eu queria te perguntar para vocês por curiosidade, se é possível também traçar um perfil daqueles pacientes que correm mais risco a algum tipo de problema cardíaco, tal, em relação a se exercitar no frio. Homens, mulheres, a partir de uma determinada faixa etária? A gente tem, quando a gente pensa em exercício, a gente tem que dividir em classes, né? Então, quando eu tenho o grupo de risco, nesse grupo de risco eles estão inseridos alguns tipos de pessoas, que são pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica, que é a RES, porque no frio a gente já tem um nível tensional aumentado. Então, se eu sou hipertenso, no frio a minha pressão arterial ela vai estar um pouco mais elevada. E isso, somente isso já nos demonstra um risco um pouco aumentado. Também pessoas diabéticas, pessoas que têm arritmias, porque a gente tem uma oscilação maior da frequência cardíaca no frio também. Então, essas questões no esporte e no exercício, elas acabam sendo potencializadas para o frio. Né? Então, pacientes diabéticos, pacientes que têm algum tipo de neuropatia, como o doutor explicou, que a gente já vai ter uma diminuição da coordenação motora. Se a gente tem, por exemplo, uma neuropatia diabética periférica, essa pessoa ela vai estar ainda mais exposta a uma lesão muscular devido ao frio, à exposição ao frio. Né? Os tabagistas? Tabagistas. A gente poderia citar, né, que os pacientes que têm aqueles clássicos fatores de risco, eles deveriam se preocupar mais. Né? Os sedentários, os obesos, os tabagistas, aqueles que têm pressão alta, colesterol alto, diabetes, como a Raquel falou, esses pacientes eles terão uma propensão maior. O que eu oriento sempre é manter o check-up em dia, ter sempre a rotina de fazer exercícios de forma regular. Tem um fato curioso, não sei se vocês, quando fazem o teste ergométrico, quando se leem o preparo, muita gente não lê o preparo, né? Chega na clínica para fazer o exame, não leu, mas quando a gente lê o preparo, está lá, não fazer exercícios nas 24 horas anteriores ao exame.
Porque o exercício, ele prepara o coração para o próximo exercício. Se eu faço uma sessão de corrida na véspera de um exame que daria positivo, ele pode dar negativo, porque o coração está mais adaptado a uma prática, a ser exigido. Então, quem vem fazendo atividade física de forma regular, mesmo com doença, esse paciente ele vai ter uma chance menor de ter um evento. Ele fica muito tempo sedentário e faz uma atividade, o risco fica um pouco maior. Então, manter uma rotina de exercícios durante o inverno, óbvio, né? Não vai no dia que está 6 graus e correr se você é um cardiopata. Mas a rotina de manter os exercícios fazem com que o coração fique mais preparado para o próximo desafio e sofra menos. E essa questão que o doutor falou dos exames pré-participação, né? Eu acho que isso a gente precisa trazer à tona esse tema, porque se eu quero fazer uma atividade física regular, eu preciso saber se o meu corpo está ok para que eu realize essa atividade física. Então, mesmo em jovens, né, mesmo em crianças, se eu vou colocar o meu filho para fazer uma atividade física, uma escolinha, aquele pediatra no consultório, ele vai fazer uma avaliação, uma ausculta, se necessário vai encaminhar para um cardiopediatra. Um jovem que muitas vezes também não se preocupa muito, né, eu vou para academia ou eu vou jogar futebol, ele também deve passar por exames pré-participação, para evitar que aconteçam problemas durante os exercícios. E também os pacientes idosos, né, precisam manter a visita regular ao cardiologista para que todos esses riscos que a gente colocou aqui, eles sejam minimizados em relação à prática da atividade física. Nós temos uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que diz que a avaliação para atividade física moderada a intensa, ela tem que ser anual. Para as atividades físicas leves, não é um consenso, mas se for realizar atividade física moderada, seria anual para qualquer faixa etária e para qualquer nível de atividade. Às vezes o sujeito é um amador, é anual, é um profissional, a avaliação é anual. E nas atividades recreativas também. Essa avaliação minimamente seria exame físico, né, a história clínica daquele paciente e um eletrocardiograma. E depois dos 35 anos, para quase todos, a gente também opta pelo teste ergométrico, o teste de esteira, que se mostrou uma ferramenta interessante para a gente descobrir os pacientes de maior risco para eventos cardíacos durante o esporte. Então, como a gente tem frisado aqui, a avaliação médica, está chegando o inverno, marca o cardiologista para poder continuar a fazer a atividade física. E isso eu acho que independente de ser uma atividade física de alto rendimento, ou se a gente vai caminhar num parque, ou se eu vou fazer uma academia, manter esses check-ups em dia, eles são realmente assim, fundamentais. Né? Se essa pessoa ela tem orientação de um profissional de educação física, ela vai estar um pouco mais segura, porque esse profissional de educação física ele vai saber orientar, organizar a atividade em relação à temperatura que está esse ambiente, se é climatizado, se eu vou treinar em altitude ou se eu vou treinar no frio, esse profissional ele tem condições de adaptar esse treino, né? Mas se eu vou treinar sozinho, isso tem que ser ainda mais cauteloso, porque a gente precisa realmente conhecer esse organismo para minimizar esses riscos. Doutor Álvaro, quais são os sinais que o corpo dá para a gente que está sofrendo ali com o frio durante os exercícios e que é hora de interromper a atividade? Eu poderia dividir esses sinais em dois, né? Primeiro, quando não há um risco tão grande, né? Quando não é um evento cardiológico, um evento médico que está acontecendo, mas que esse paciente deveria interromper. Né? Se ele está ficando com muito frio, se ele está percebendo a temperatura dele abaixar, se ele está ficando arrepiado e fazendo calafrios, isso pode mostrar que ele está perdendo a temperatura, ele pode estar entrando em hipotermia. Hipotermia, obrigado. Ele pode estar entrando em hipotermia e isso é um evento grave, não é um evento cardiológico, mas ele pode ter consequências dessa hipotermia. E no outro ponto da pergunta, se esse indivíduo começa a ter palpitações, dor torácica, uma falta de ar que não é compatível com o nível de exercício que ele está apresentando, uma sensação de que ele pode desmaiar, uma percepção de queda de pressão, um incômodo a mais, esses 4 sinais seriam os sinais mais importantes para demandar, inclusive, na minha opinião, uma avaliação hospitalar. Você está fazendo uma corrida ou está num jogo de futebol num dia mais frio e sente um aperto no peito ou acha que o coração acelerou de forma inadequada, vai ter uma falta de ar diferente, interrompa aquele exercício,
vá até o hospital. A grande maioria das pessoas podem até não estar apresentando um evento cardiológico, mas se for, o tempo de atendimento pode ser realmente importante. Então, seriam esses sintomas, os sintomas principais para a atenção. E no frio, a nossa transpiração é bem menor, né? E aí isso diminui a sensação de sede. Mesmo assim, Raquel, é necessário fazer um esforço? Qual a importância da hidratação nesse cenário? É importante fazer a hidratação. A gente não pode praticar atividade física em condições de desidratação, né? Então, isso assim, facilita a agregação plaquetária, isso pode desencadear um evento cardiovascular. Realmente é necessário beber água. E eu queria chamar a atenção para o uso de aquecedores, banhos muito quentes, pessoa muito friorenta, tipo eu, que tenho frio o tempo todo. Essas mudanças bruscas de temperatura, vocês até citaram aqui aquele chamado choque térmico. Ele pode dar que tipo de complicação? O ideal é manter a temperatura corporal estável? Sim, é o ideal. Principalmente quando você sai de um ambiente muito quente e vai para um ambiente frio, né? Você deixa a casa muito quente, né, tá aquecido ali e sai para um ambiente de fora e inicia a sua atividade física, esse choque, principalmente a inalação do ar frio, pode ser perigosa. Então, de repente, fazer uma adaptação lenta, faz o aquecimento antes de começar a atividade, adapta um pouquinho a árvore respiratória para essa temperatura, isso diminui o risco. Essas vasoconstricções e vasodilatações abruptas, né, tanto da árvore brônquica quanto das artérias das veias em geral, elas não são boas em relação à atividade física em si, né? Isso pode gerar adaptações muito rápidas em relação à frequência cardíaca e se é uma pessoa que tem algum tipo de problema cardiovascular ou pulmonar, isso vai ter uma resposta imediata. Por exemplo, uma pessoa asmática que está fazendo atividade física num ambiente que está aquecido e ele sai no frio, ele pode ter uma broncoconstricção imediata na hora que ele sai desse ambiente quente. Então, assim, esses cuidados, eles são muito importantes, principalmente nessa época que a gente está frio, calor, né? Ou eu saio de um ambiente e vou para o outro rapidinho, então é importante cuidar, né? Aquecer o corpo, não sair sem um agasalho da atividade física, né? Se manter aquecido, com roupas adequadas. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão dos problemas respiratórios. O ar gelado, ele pode causar dificuldades em pessoas que têm asma, bronquite? É considerado uma condição especial para atividade física, inclusive porque a gente tem casos de asma induzida por esforço, né? A asma, ela é muito vasta, ela tem muitas características e para atividade física, a atividade física é muito boa para o asmático, né? Porque ela vai recuperar o asmático dessa condição patológica dele, mas também ela pode ser perigosa se a gente vai fazer atividade física sem pensar que eu tenho asma. Então, crises asmáticas durante a atividade física, elas podem acontecer. Então, o preparo para a atividade física para uma pessoa que tem asma, ela é muito importante, que é o aquecimento e o desaquecimento dessa atividade. Tá? Então, a broncoconstricção ela pode causar um mal súbito momentâneo. Para esses pacientes asmáticos, é interessante criar uma estratégia com o pneumologista de uso das medicações inalatórias antes do exercício. Tanto para o asmático tradicional, que é o paciente que tem a doença pulmonar, que faz crise no inverno, que faz crise quando tem gripe, quanto para, como a Raquel falou, o paciente que tem asma induzida pelo esforço. Ele não tem asma, ele nunca teve, ele não faz crise de asma, mas depois que ele faz uma atividade física, principalmente no frio, ele faz uma falta de ar, ele tem uma crise de tosse. Quando a gente para pensar, a gente se lembra de crianças ou adolescentes que, depois que terminava o jogo de futebol, tinham uns episódios de tosse. Isso é asma induzida pelo exercício, isso atrapalha o próprio exercício físico, atrapalha o desenvolvimento daquele indivíduo, né, que a gente faz exercício para a gente melhorar, não para a gente ter tosse, para ter sintomas depois. Esses sintomas podem durar até 24 horas. Então, criar essa estratégia de, primeiro, fazer o diagnóstico, né, que é um diagnóstico clínico, a gente pode fazer alguns exames para ver isso. E, segundo, montar uma estratégia com o pneumologista de fazer as medicações inalatórias antes do exercício, imediatamente antes. E lembrar que essas medicações elas podem ser doping, né? Se algum atleta aí que vai fazer atividade esportiva competitiva, tem que fazer um documento com o médico para, a gente chama de autorização para uso terapêutico. Faz um documento mostrando que aquele indivíduo tem essa doença para ele poder usar
a medicação inalatória antes da competição ou do treinamento. E lembrando também que para a prática de exercício físico, se eu tomo alguma medicação de uso regular, seja cardiológica ou seja pneumológica, eu devo manter essa medicação. Então, a gente não deve tirar nenhum tipo de medicação porque eu sou esportista. Ao contrário, quem tem que tirar é o cardiologista. E para o paciente pulmonar, como você me falou, ele deve realmente, assim, se ele é pulmonar, ele deve andar, conversar com o pneumologista e andar com as medicações, porque se ele tiver uma crise de asma durante o exercício, ele tem ali as medicações para que ele possa se socorrer. Eu vou aproveitar o gancho da Raquel com relação a medicações e isso a gente passa no consultório de vez em quando e eu acho que vale como alerta. Muitas das medicações para os pacientes pneumopatas e cardiopatas são de uso contínuo. É muito raro a gente ter uma medicação que é para usar por 1 mês, por 2 meses, porque a condição daquele indivíduo necessita daquelas medicações para ele manter uma pressão mais baixa, manter a vasodilatação das artérias do coração. E não é raro a gente ver pacientes que interrompem o uso porque vai esperar virar 1 mês para comprar a medicação ou porque achou que era para usar por um tempo mais curto e era a medicação que manteria o fluxo daquele coração, que manteria aquele indivíduo sem sintomas. Então, tenham bastante atenção na receita que todo médico coloca uso contínuo, não é uso contínuo por 1 mês ou por uma caixa. Ou que acha que a pressão está muito baixa, vou tirar a medicação. Até voltar no médico e ele ver que não é necessário mais aquela droga específica. A Sociedade Europeia de Cardiologia aponta a vacinação como uma medida eficaz na redução de complicações cardiovasculares no inverno. Nós estamos falando aí de quais vacinas? A sociedade falou da vacina do vírus sincicial respiratório, da vacina do Covid e da vacina de influenza, né? A vacina das pneumococo, né? Para pneumonia. Ela cita essas vacinas como vacinas que trariam uma proteção cardiovascular. Classicamente, a vacina da gripe ela traz uma redução muito importante, né? Tem séries publicadas já com redução importante, principalmente de infarto e AVC para a vacina da gripe. Então, manter a vacinação em dia, né? Eu defendo muito a vacina da gripe, para essa prevenção do AVC e do infarto é essencial. E também é muito importante porque a exposição a essas doenças, elas vão aumentar o risco cardiovascular. Então, se a pessoa se gripar, ela pegar uma pneumonia, esse risco ele é aumentado. Então, a vacinação é uma prevenção contra essas doenças. Né? O evento cardiológico, né, o infarto, o AVC, a fisiopatologia desses eventos envolve inflamação. Envolve momento em que o corpo está mais propenso à trombose, à ruptura da placa de gordura, aquela placa de gordura que fica dentro do vaso, ela se rompe. Ao contato do sangue com aquele material inflamado de gordura, forma-se um coágulo e todo o fluxo de sangue é interrompido, a parte do coração ou do cérebro que receberia sangue por aquela artéria ela vai morrer. Isso é um infarto. Essas infecções virais, influenza, a própria pneumonia, fazem com que a gente tenha um estado inflamatório a mais, aumentando a chance do evento. Então, estar vacinado para essas doenças seria extremamente protetor. E aí, como no inverno a gente adoece mais dessas doenças, a vacinação protege os indivíduos. Tá certo. Olha, infelizmente não temos mais tempo. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada de verdade pela participação. Até uma próxima. Foi um prazer. Obrigado, até a próxima. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Raquel Silveira Bartolo, professora de Educação Física e fisiologista especializada em atividade física para cardiopatas e pneumopatas, e com o Dr. Álvaro Paiva, cardiologista do Hospital Moriá e médico do esporte. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!